Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 8 de agosto de 2019. Este vai ser um podcast diferente. Este vai ser um podcast de verão. Este vai ser um podcast de agosto. Este vai ser o podcast perfeito para quem estiver na fila para testar o seu carro horas intermináveis por causa da paranoia. A televisão devia ser a melhor gasolineira que existe, mas pronto, a ver, vamos. Fica aqui um pouco de entretenimento. Este podcast vai ser um bocado fora do normal, em termos de tipo, vamos nos rir um bocadinho, vamos aprender um bocadinho, vamos relaxar um bocadinho, porque também estamos de férias. E acho que é preciso também a gente animar um bocado, não pode ser sempre a desgraça do costume, agora com estas eleições todas que vêm à porta e com este aproveitamento político em que todos os assuntos estão extremamente politizados e a hipocrisia ainda faz tilt dentro da nossa cabeça porque nem sequer dá para acreditar nem no que dizem, nem no que os mídias dizem. Mas esta hipocrisia toda, vamos fazer um podcast um pouco mais divertido, um pouco diferente, com tópicos um bocado mais, sei lá, fora do normal. Apesar de continuar sempre dentro daqueles tópicos, como vocês sabem, que eu gosto. Então, como é que a gente vai começar isto? Eu tinha aqui um clipe já para começar, sei lá, podemos fazer o quê? Vamos começar assim, já para divertir à brava. Vamos começar, aliás, vamos começar com lágrimas de crocodilo. Vou já tirar este clipe assim fora da equação, porque é capaz de ser o mais desadequado devido à natureza, digamos, do crime e os tentáculos que o trazem são tão graves e coisa. A ideia é a gente se divertir um bocadinho. Vamos ouvir um clipe de como é que anda o nosso querido inimigo, o Jeffrey Epstein. Anda-se a divertir à brava e às vezes é daquelas coisas que nós vamos notar neste clipe que a justiça criminal, a justiça dos estabelecimentos prisionais, a justiça que os próprios prisioneiros praticam às vezes, é espetacular, porque todos nós sabemos, até aqui em Portugal, houve-se aqueles zunzuns, um pedófilo, um violador, quando vão presos, levam-nos cornos, tipo, fazem-lhes a folha lá dentro. Mesmo dentro dos criminosos existem certos crimes que são mal vistos. Felizmente, não digo, digamos, aquele coletivo que serve de juiz seja útil, mas nestes casos é bastante útil e vamos ouvir o porquê. E vejam lá a lata das condições que ele ainda queria ter, apesar dos crimes hediondos que cometeu. E, por favor, arrastem toda a gente que ele também arrastou atrás para o mesmo sítio onde ele está. Vamos começar com o Epstein e depois fica mais divertido. Several sources tell us the initial report is that Jeffrey Epstein was found on the floor in his cell in a fetal position, semi-conscious with marks to his neck. Investigators are trying to determine what happened to Epstein inside the Metropolitan Correctional Center in one of the secure areas of the jail. Two sources say Epstein may have tried to hang himself. A third source cautioned Epstein's injuries were not serious and questioned if Epstein might be seeking some kind of transfer. This, as a fourth source says, an assault has not been ruled out, that another man in the same area was questioned. Epstein was ordered held without bail since his arrest on the sex trafficking charges. He had asked to be housed in his Upper East Side mansion with an ankle bracelet and private guards, but the judge said he was a risk of flight and a danger given the allegations he sexually abused underage girls. He has pleaded not guilty. Epstein had been housed with a former cop and accused killer. An attorney for that inmate says his client did not attack Epstein, that the two get along, and that Epstein was seen today and appears to be fine. Epstein's lawyer did not return a call for comment as the investigation very much underway at the MCC. Ok, e quem não pertence aos Mambla ponha a mão no ar a dizer que isto até é uma notícia satisfatória. Vejam lá que ele até levou nos cornos, que o indiciado em relação a lhe ter dado nos cornos disse, eu não lhe fiz nada. E eu, não, está tudo bem. Pois está, tem mais é que estar tudo bem, porque ele está numa posição de começar a sofrer um milésimo, um milionésimo da dor que causou a tantas crianças, fora as companhias com que ele andou. E nós sabemos as companhias com que ele andou. Por isso este clipe, apesar de ser trágico, até sabe bem, ou a impressão minha. Se eu estivesse lá, também tinha dado com qualquer coisa nos cornos. Só porque, não é? Não sei, pronto, olha. Já está, é o clipe que sai da frente, bem feita, devia estar era num vulcão, eu não sei, pronto. Por mim,
Ok, isto é o assunto assim um bocado mais sério que fica já arrematado. Agora vamos entrar para a palhaçada. Tipo, sei lá, as coisas que eu às vezes também gravo, que as pessoas dizem. Coisas, as tais teorias da conspiração. Não aconteceu bem assim, o 11 de setembro, Kennedy, a Lua. Epá, saquem os vossos chapéus de alumínio. Mas realmente os mídia têm uma piada. Em termos de turpar uma discussão de alguém que possa trazer uns factos novos ou evidências que dedicou tempo a estudar qualquer tipo de assunto, para depois nos exporem, e foi exatamente no tempo do Kennedy que este termo foi inventado de forma pejorativa. Foi pejorado o termo, porque continua a ser válido em tribunal. Sim, teoria de conspiração é um processo que pode indiciar um coletivo de 2 ou mais pessoas que tenham feito algum tipo de conspiração que parte de uma teoria criminal. Tudo bem, não vamos por aí, mas vamos lá. É assim, talvez alguém já tenha sido chamado como tal, e talvez vocês já tenham pensado assim, pá, mas eu juntei estes factos, não foi à toa, eu não nasci maluco, quer dizer, eu tive que nascer um bocado maluco, né? Tivemos que nascer um bocado malucos. No bom sentido. Às vezes é este bocado de insanidade que nos traz um bocado, digamos, imunidade mental em relação depois a quando a gente liga à televisão e fica atónitos com o que vemos. Mas é exatamente depois na televisão que passam este tipo de pessoas e tipo, pá, isto é mesmo para rir, mas depois é giro, porque vejam lá depois como é que os repórteres vão agir, porque hoje em dia, no tempo do politicamente correto, meu Deus, mas vamos ouvir assim uma teoria de conspiração que anda aí com 2 semanas agora, que é fartada. 2 semanas, público, é fartada a rir. Vamos rir um bocadinho. All right, maybe you've seen the billboard near the Highland Strip or heard the story on Wednesdays Live at 9. A campaign called Birds Are Not Real brings its efforts to the Mid-South. And this morning we are joined by one of the messengers of the movement. Peter McIndoe is here to tell us how this all came about. We want to emphasize you were not the founder. No, ma'am. So how did you become aware of it? What is the message of the movement? The message of the movement is essentially to spread awareness that from 1959 through 2001, the government mercilessly genocided over 12 billion birds and simultaneously replaced them with surveillance drones in disguise that film us every day as equally as these cameras are filming us right now. So what do you have to back that up? To back that up, I have as much evidence as the birds have provided. There's so much. So this is really satire. I mean, you don't really believe that that happened, correct? This is a satirical campaign to make the point that what? You're looking at me like, no, it's not satire. I really do believe this. Honestly, it's kind of offensive. Okay. So it's not satire. I don't think you would say that if I said birds are real. You know, I don't know why the other side of the argument can't be treated with equal respect. Except that before we came out on air, you said this is a satirical message. So what is? I never said that. So what point are you trying to make here? I mean, and why did this movement come about and how? Well, this movement came about in 1976, just to avoid any, liberal media hit job. This didn't start with me. This started in 1976, when whispering started coming about from the White House, saying that birds were in the process of being murdered on a mass level. When this started coming about, that's when the movement began. This movement is reactionary. We really didn't start this. The government started this. Então deixa lá ver se dá para perceber. É o governo que quer matar pássaros, por isso este gajo assume que estão a ser substituídos por drones robóticos. Ok. E depois a tese dele foi engraçada. Se eu dissesse o contrário, não se estavam a rir de mim. Ok, então vamos pegar nesta tese e rir um bocadinho do PAN. Vamos rir do PAN. Vamos fazer a mesma coisa. Portanto, sabem qual é a grande conspiração que o PAN anda a fazer? Por isso é que eles querem... Estou a falar sério, não é? E é extremamente ofensivo. Estou em modo gozo, não é? Extremamente ofensivo quem discordar comigo. Mas é que o PAN anda a proteger a vida dos cães nos matadores, a deixar-os entrar nos nossos restaurantes e cafés porque já não são cães. Foram substituídos por drones da União Europeia para espiar as nossas vidas, para meter numa base de dados as nossas vidas novamente, só por causa de linhas de crédito, porque a afecção que tu tens com o animal dita o teu compromisso para pagar um empréstimo. Pode ser assim? Por isso, se este gajo aparece na televisão, eu quero aparecer na televisão a dizer que o PAN anda a substituir os nossos cães por drones para nos espiar,
Pronto, fazemos assim, perfeito, pronto. Isto passa em prime time, na boa. E convidam o gajo e ele ainda se sente ofendido por ter o tempo de antena. Vejam lá se dessem tipo este tempo de antena de vez em quando ao João Patrocínio e afins. Não, não. Os pássaros estão a ser substituídos roboticamente. Perfeito, pronto, ok. Então vamos saltar de assunto. Olha, vamos também a mandar agora outro clipe fora antes de eu entrar no meu segmento do Satanás. Sei tanto. Fronteiras. Tanto se discute das fronteiras, muros, deixam entrar, uns fecham, uns abrem, 30 por uma linha, os liberais sempre fronteiras, é uma construção humana, aquela que a gente paga o nosso fisco, aquela que está a fazer com que toda a gente esteja na fila da bomba, aquela que faz com que cada português tenha nascido já com uma dívida em cima dos cornos. Sim, aquela fronteira. Aquela fronteira que define a nossa cultura, aquela fronteira que parece que os incêndios param em excesso porque a gente está a tentar, devido aos nossos dirigentes, vender Portugal a preço de saldo aos chineses, holandeses, franceses e etc. Tudo bem, então vamos ouvir num país de terceiro mundo daqueles que lutam cá para abolirmos nós as nossas fronteiras, para eles virem para cá, deixa lá ver se eles ainda têm alguma utilidade útil, redundante, para continuarem a ter as suas fronteiras, porque este problema de saúde pública também, se a gente não respeita as nossas, enfim. A border can't stop a virus, but Ugandan authorities are trying. 3 Ebola cases have been registered in the country. It's the first known cross-border spread since an outbreak began in the neighboring Democratic Republic of Congo last August. Fears are growing that this might only be the beginning. The Ebola outbreak in the DRC is still going on. And by today, we have over 2,000 confirmed cases. And so the probability of more cases crossing over from the DRC into Uganda is very high. Epá, isso será... Então, quer dizer, então, dentro do ponto de vista ocidental, estamos a falar tanto no Congo como no Uganda, numa cambada de xenófobos racistas, é melhor não os deixarem entrar, porque quer dizer, se vêm para cá com estas tendências, são uns trampistas, são uns salvinis, estão ali, não. E porquê? Porque tem um caso de saúde pública um bocado mais grave do que nós estamos aqui habituados, e nós estamos aqui habituados por enquanto, porque se os liberais continuarem a ter a sua vontade exercida na nossa sociedade, isto vai cá chegar num instante. E o que é que a gente aqui também não pode fazer? Se bem que realmente pode vir a ser um bocado fútil com os sistemas de transporte que nós temos, estar a fechar as fronteiras para impedir um outbreak de realmente dizimar uma fatia da população. E olhem que o Centeno não ele precisa que a gente pague a dívida à banca, não podemos estar assim a morrer à toa, mas ao mesmo tempo é o contrassenso de continuarem a afirmar de votem em mim, Portugal em Portugal, mas quando votarem em mim, Europa mundial. Pronto, tudo bem, a hipocrisia é grande, eu não quero extenuar muito esta coisa, este podcast é suposto ser divertido, mas parece que no terceiro mundo ainda dão valor ao que é as fronteiras e valor à catanada. Por isso há certas coisas que se calhar nós é que precisávamos de integrar um bocado mais as ideologias de culturas mais antigas ou retrógradas, do que estarmos aqui armados em pares, agarrados a um smartphone, a achar que sabemos tudo e mais alguma coisa, e venha tudo, venha todos, apesar de mais de metade do mundo viver na podridão. Porra! Vamos então falar da grande obra do nosso Satanás. Uau! Satanás está em alta. Espetáculo. Mais uma vez, graças a estas liberalizações ideológicas todas que andam a acontecer nas nossas sociedades. O que é que eu quero dizer com isto? Em agosto de 2017, por acaso, gravei um podcast também assim de verão, mas diferente, que lhe dei o título do Agosto Sem Estátuas, porque foi um mês que nos Estados Unidos, principalmente, foi quando mandaram abaixo a estátua do General Lee, foi quando foi proibida a série dos 3 Duques alguma vez ser transmitida por causa da bandeira da Confederação, etc, etc. Portanto, símbolos, mandam-se símbolos abaixo numa tentativa de redefinir uma história, como nós vemos cá, com os nossos descobrimentos e etc. O que é que isto tem a ver com o Satanás? Bem, é que se isto não parece a obra dele, figurativamente falando, e vocês sabem que eu sou agnóstico nos meus melhores dias, mas não deixo de respeitar as religiões, sejam de quem for, porque é este o mundo em que eu vivo.
Lá porque é como futebol, lá porque eu não aprecio ver a liga, eu sei que estou rodeado de uma percentagem enorme de pessoas que o gostam de fazer e obviamente tenho que conviver com isso. Não ando para aí a dizer que os pássaros são drones e não sei o quê. Pá, um gajo tem que ter uma certa. Epá, tem que se perceber, não é? A mim até me faz confusão como é que tanta gente conservadora, na hora de olharem para a sua equipa, não se importam de ter uma data de nacionalizados, cromaticamente errados, pessoas que não representam de maneira nenhuma Portugal, quanto mais um clube local como Lisboa, ou seja o que for. Mas essa hipocrisia, fora as fugas ao fisco, e depois toda a gente se queixa de... Ok, pronto, querem? Ok, vê, é isso, ok. Curta a bola, desde que não me chateis a mim, eu não a curtir, mas eu vou. Queres falar sobre isso? É nestes termos que eu vou falar. Mas, tudo bem. Satan! Vamos falar do Beelzebub. Vamos falar das estátuas. Vamos falar como? Vamos fazer uma introdução para já assim. Eu como ainda agora vos disse, eu gravei um podcast em agosto de 2017. Já ando a gravar esta merda há um bocadinho. Mas também, pronto, preguiça minha, se calhar já devia ter bem mais. Mas também, enfim, continuo a ver no correio, não chegam cheques. Não, é no gozo, não é por isso que eu os faço. Vamos então ouvir aqui, assim, em jeito de intro, esta rádio existe. We're going to get a little punkish, post-punk, when starting off with this show. Going to do a little Joy Division and Inner Zone right here on the Metro, only on RadioFreeSatan.com. Radio Free Satan. Epá, please. Pessoal do Radio Free Satan, estou-vos a dar um plug. Deem-me um plug a mim também, caramba. Estou-vos a dar um plug. Estou-vos a mostrar ao micromundo onde eu ando. Estou-vos a dar um plug e ainda vou dar mais um. And welcome to Confessions of a Wicked Witch. My name is Magistrate Grain, and this is my podcast, Confessions of a Wicked Witch, on Radio Free Satan. We are continuing the Year of Sin, and I've made it in just under the gun. This was supposed to be available in May, and it is currently May 31st, so it won't be available in May, and you'll get 2 of me in June. So just think, hey, June rocks. It is the Year of Sin. Por isso, resumindo, 2 coisas. Radio Free Satan passa grande som. Até a Wicca fala em rock and roll. Estou farto de ser. Quando morrer, as melhores bandas estão lá em baixo, de certeza. Porque, enfim, grandes bandas, grande som, tudo associado com o Satan. E vamos lá ver, isto é um serviço público que existe. Não é tipo, sei lá, qualquer dia é rádio pedófilo. Tipo, até que ponto é que a gente, pronto, até tem um certo gozo. Porque até o satanismo dentro dos seus discípulos é uma coisa mais... É uma coisa mais como a gente vê as pitas todos os dias a fotografarem-se ao telemóvel. É self-indulgent, é tudo tu. É o ego. Isto é a religião do teu ego. Isto é mais o que o Anthony LaVey andava a tentar fazer do que o ritualista do... Olha, agora varreu-se-me o nome. Enfim, pronto. E por causa destas... Phonics, como é que é possível? A capa dos Beatles... A renomeada... É por lá está. Aparentemente... Fogo. Até tem uma placa ali no guincho, caraças. Eu vou googlar esta merda, só porque já me irritei. Só um bocadinho. Jesus. Estou para aqui a dizer Jesus, a tentar me lembrar do nome daquele satanista ritualista que tinha uma casa em Escócia. Oh, man. Bom, que falta de balanço. Vocês sabem quem é que eu estou a falar, de certeza. Mas, pronto, o que é que eu quero trazer em relação a isso? Quero trazer o que tem acontecido agora com as estátuas, porque se há 2 anos, quando eu gravei um podcast chamado Agosto Sem Estátuas, estava a acontecer estes fascistas, estes racistas, estes xenófobos, em que as estátuas deles têm que vir abaixo, porque esta gente não compreende o contexto em que viviam. Um dos contextos que não acontecia neste tempo de vida, em que estas estátuas estão a ser deitadas abaixo em relação às pessoas que as representam, era não haver uma data de coninhas como existem hoje em dia. Isto é um dado adquirido. Agora,
temos um movimento contrário. Portanto, já conseguiram mandar estátuas que simbolizam muitas vezes a fundação do teu próprio país como forma de supressão histórica para a representação do que o teu país realmente representa, porque esta gente obviamente quer se deslargar do seu próprio país ideologicamente, porque já nem sequer tem a cultura do próprio país. São da cultura MTV, são do Satan. Mas depois, sei lá, querem começar por onde? Vamos aos Estados Unidos ou vamos ao Canadá? Vamos desenjoar um bocadinho e vamos até ao Canadá. No Canadá agora passa-se isto. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! I had seen or had heard about the Satanic Temple because they were having a lot of success in the United States, and I realized that there would be a need for this in Canada, or there was a need for this in Canada. Who would build a statue to Satan? So we don't worship the devil. We don't believe in a personal devil. We look at the devil, look at the Luciferian character as being representing that eternal rebel within all of us. Your power is now your own, and you are free to walk your own path. There's an undeniable rise in more conservative thought, and conservative thought has always been deeply ingrained with tradition, which in turn is often deeply ingrained in the predominant religion. The Satanic Temple has always found it important to actually take on the institutions and systems that would use tradition and religious freedom to actually promote a dominant religious viewpoint. It turns out that the move to Canada was a positive and needed thing. Então pronto, vamos erigir uma estátua ao Beelzebub, a tudo o que representa. Até houve aqui associações com o conservadorismo, que nada mal, não é? Está tudo no mesmo saco. É pá, porra. Então era isso que a gente precisava. Era mesmo isso que a gente precisava. Aleister Crowley. Fogo, desculpem lá o tempo. Eu nem sei como é que me fiz. Bom, whatever. Dá para aqui muita merda a fazer tilt na minha cabeça. De qualquer maneira, Canadá, querem uma estátua, estão a bater-se por uma estátua, querem uma estátua. E será que é só no Canadá? Claro que não, vamos já até Arkansas, nos Estados Unidos. To which I say, Hail Satan! Agents of Satan! Birds of a feather flock together. It's the all or nothing secular approach. The rhetoric matched the temperature on the steps of the state capitol. A group called the Satanic Temple out of Massachusetts wants this statue of Baphomet put on display on state capitol grounds. They say that since the Ten Commandments are in place, the law should allow them to erect this, and they have a First Amendment right to say so. Well, we find ourselves here because our elected officials, who may have been voted in by 50.1% of their district, they've failed and forgotten to recognize that upon taking that office, they then represent 100% of that district. State Senator Jason Rapert spent the rally in meetings at the Capitol. He's sure the Ten Commandments tablets are legal, constitutional, and not going anywhere. If the Ten Commandments display is good enough for all of those other state capitals and the United States Supreme Court, sir, it's good enough for the people of Arkansas, and we will defend the law. But Lucian Greaves of the Satanic Temple says the law is on his side. What the senator fails to mention is that on the same day as that decision was handed down, the Supreme Court ruled against two standalone Ten Commandments monuments. While the arguments appear headed for more litigation, even Christians finding common cause with the Satanists see little room for compromise. It's a very hard-line thing. Senator Rapert, unfortunately, isn't open to a dialogue about this issue. It's the Ten Commandments monument and none others. It will be a very cold day in hell before we are ever forced to put up a permanent monument on the state capitol grounds that's as offensive as this group that hides behind fake names as they travel the country. Agora, obviamente que daqui parte uma discussão muito interessante, porque até cristãos querem, porque a própria igreja já se dividiu há muito tempo, seja católica ou romana, cristã, etc. Escolham. Ou até podemos olhar para o judaísmo logo como a tese contrária, eu não sei. O islamismo é mais um movimento político de opressão social. Whatever. Todas as religiões têm o seu sabor, mas até os cristãos acreditam de certa maneira que tu tens que acreditar tipo, no lado mau para aderires ao lado bom, por isso quase que abrem as portas a... Então vá lá, constrói lá a estátua, porque realmente simboliza tudo o que nós lutamos contra como cristãos, segundo eles acham, porque se me falarem em cristãos zionistas, então foda-se, são os transexuais são os transexuais de todos os símbolos de bem e de mal unidos numa só massa idioticamente ideológica. Enfim. Mataste o meu Messias, por isso curto bué, curto da tua religião, por isso vamos fazer um híbrido.
Vamos fazer um Jesus Cristo transexualmente satânico. Tipo, ele está na cruz com uma cabeça de bode. Epá, se acham que eu estou a ser herege, estou-me cagando. Olha o que é que o mundo anda a fazer. Querem erguer estátuas. Enquanto há 2 anos a mandaram uma data delas abaixo e continuam. E continuam. Quase que essa gente até merece a sua própria estátua, mas depois, quando ergueres assim uma estátua com um belo Belzebu representado por algum artista que ainda tenha talento, porque quem tem ido a museus e exposições sabe que andam aí muitos casos, só gostava que pusessem assim, por exemplo, no pedestal, o Deus dos antifas, o Deus dos ateus, qualquer coisa assim, só para também se sentirem confortáveis, porque, sei lá, enfim... Por aqui, Satanás, porreiro, está em alta, fixe, os cristãos também apoiam, porreiro, estamos no bom sentido. Agora, tudo o que já vem para trás, abafa, apaga do livro de história, manda a estátua abaixo, porque o futuro é arcaico, como aquela Wicca, no Radio Satan, a paganista. Mas o que é? Eu aposto com vocês que esta gente toda não vive sem a merda do seu telemóvel. E quando andavam lá todas nuas à volta da fogueira, num caldeirão a ferver, eu aposto que não havia rede. As pessoas adoravam mais as estrelas e etc. Mas por falar em satanismo, vamos falar de aquecimento global, porque, hey, a obra do mal. Eu estava a pensar no Al Gore, peço desculpa pela transição. Vamos falar um bocadinho das mudanças climatéricas também, do nosso... o milionário do carbono que não tem feito mais nada que se não estar a enganar este mundo, e é melhor despachar-me a gravar este podcast que o mundo está quase a acabar. Porquê que o mundo está a acabar daqui a 18 meses e está toda a gente a fazer fila para abastecer o carro? Não vale a pena, vai a pé. Orgia coletiva, vamos todos morrer, fuck that, ninguém vote, fuck it, ninguém paga impostos, fuck it, não é essa a informação que nos alimenta. Eu não sei como é que as pessoas até... não agem perante a propaganda que está todos os dias a dar na televisão, que se fosse por acaso uma estátua dedicada ao Satanás, não há nada melhor que estes canais de notícias a enganar toda a gente, a subverter a mente de gerações que vêm por aí à frente, a serem educadas por estes pais manipulados da merda, à frente este tubo catódico, só os hipnotiza. Vocês já olharam bem para a cara de uma pessoa a ver televisão como deve ser? Parece que está a sofrer uma lobotomia. Só falta o babete para não se babarem tanto enquanto vêm um anúncio de pensos higiênicos para o verão que não mancha o fato de banho. Eu quero lá saber. Isto é absolutamente nojento. E vamos então falar também da obra, se me permitem, que o Satanás anda a praticar aqui dentro de nós, a pôr esta paranoia que nos impede de pensar e etc. e ter alguma lógica, mas continuam a dar audiência a gajos que acham que os pássaros são todos drones robóticos que andam aí pelo ar. Tudo bem, a próxima vez que vir um pombo atropelar no meio do chão, vou lá ver se consigo resgatar uns chips e uns LEDs e umas câmaras e tal. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar do aquecimento global. Vamos falar da nossa preocupação ambiental. Vamos falar do globo, da insustentabilidade com que nós vivemos todos os dias, apesar de, neste momento, estar em filas intermináveis para as bombas de gasolina, cortam a circulação a pessoas que nem sequer têm nada a ver com isso. Tudo bem. Vamos falar do quê? Vamos falar do quê? Há aqui vamos começar por um report. Só para terem uma ideia. É pena o entrevistador está tão cheio dele próprio que interrompe a piada a quem a estava a fazer, o convidado, digamos assim, porque se calhar é um satânico, tem o ego muito insuflado, mas pronto, quem sou eu também, passa a vida a interromper toda a gente. Mas vamos ouvir este clipe muito interessante. I just want to read something that they should read this at the climate summit. I think they should really read this today to describe what's going on. And this is from a reliable source, American Meteorological Society Monthly Weather Review publication, that the Arctic Ocean is warming up. Icebergs are growing scarcer, and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report by the Commerce Department at Bergen, Norway. Reports from fishermen, sea hunters, explorers all over point to radical change in climate conditions. Why aren't they reading this? And hitherto unheard of temperatures in the Arctic zone. Exploration expeditions report scarcely any ice as far north as 81 degrees. Soundings show the Gulf Stream very warm. Masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones. And it goes on and on. Até ver, nada de novo, não é? Ouvimos isto todos os dias numa revista da NetGeo ou numa canal qualquer. Até agora, nada de novo, não é? Já estamos carecas de ouvir isto, certo? Within a few years, it's predicted that due to the ice melt, the sea will rise and make most coastal cities
uninhabitable. What year was that written? Oh, that's right. I'm sorry. This is 1922. This is November 1922, and this is real. This is not urban legend. Yeah. This has really happened. This was really reported. It was warm then, and then guess what happened after that? Of course, it cooled off, and so I just had to throw that. Monthly weather review. Meteorological Society publication. These were all facts. It was extremely warm back then in the polar regions. O que é que eu acho em relação a este clipe? Este clipe, portanto, ele leu algo que saiu numa revista em 1922. Sabem que mais? E riram-se. O repórter estragou um bocado a surpresa porque a coisa estava a ser bem engatada pelo convidado. Mas uma coisa engraçada é que, sabem que mais? Isto é aquele ciclo humano. Isto é aquele ciclo humano em que em 2122, que nós já não vamos estar cá para testemunhar, mas a história tem sido sempre assim. A história do ser humano, da sua hipocrisia, não é a história mal contada, muito difícil de perceber, a registada, aquela que tu precisas responder no teste, mesmo que não acredites na resposta que estás a dar. Eu estou a falar da ingenuidade do ser humano, ser cataclísmica, ser sempre o fim do mundo. Em 2122, alguém vai fazer exatamente o mesmo gag em algo que já não há de ser parecido com uma televisão, nem com a internet, nem com gadget, mas a imagem vai ser passada. Alguém vai ler daqui a 100 anos o que está a ser dito agora e vão-se rir igualzinho, como se estão a rir hoje de algo escrito em 1922. Isto é certinho. O Beelzebub disse-me isso, pá. A sério, tem sido sempre assim. O ser humano... E é bom, até... É bom do ponto de vista evolutivo. Agora, quando o tema continua a ser o mesmo e continua a não ser compreendido, eu espero que daqui a 100 anos se riam dos clipes que o Al Gore grava agora, se riam daquela Pita, se riam da Alexandra Ocasio-Cortez, se riam desta merda toda. Só espero que não continuem a perpetuar este problema, porque se a gente começar a fazer contas há quanto tempo é que nos andam a tentar enganar estes diabos, estes Al Gores, de quanto é que nós somos responsáveis como indivíduos, somos um cancro do planeta, somos isto, somos o vírus, somos o catalisador da destruição. E o que é que a gente pode sempre considerar a partir daqui? Mas o que é que muda na prateleira? O que é que continua? O petróleo é o mal da fita? Olha, está toda a gente a fazer fila para encher o carro com petróleo. Neste momento. Onde é que está o vegan ecologista se não consegue se deslocar para as suas festas de soy boy se não tiver gasolina no seu tanque? E depois o futuro é elétrico. Vamos encher camadas e camadas de ácido em ferros velhos. Vamos assistir a pessoas a ficarem queimadas quimicamente por um acidente de merda. A autonomia é perfeita, é mesmo boa para o globalista não te deixar expandir muito dentro da tua liberdade, porque a liberdade está a ser suprimida. Hail Satan! Pronto. Há grandes problemas neste planeta do ponto de vista ambiental. Desde os barris de lixo nuclear que foram despejados na década de 70 por este oceano abaixo que estão prestes a arrebentar. Alguém os quer ir apanhar? Nope. Não, recicla. Não, recicla tu o teu plástico. Não, vamos continuar a pedir à China para foder a nossa economia, a nossa produtividade, o nosso valor de mão de obra, hipotecar o mundo inteiro, sermos invadidos economicamente, na boa. E quem é que vem logo a seguir à China? Eu nem vou falar num país industrializado, num continente como a África, porque, enfim. Logo a seguir à China vem quem? Vem a Índia. China está com os seus 1,7 bilhões de pessoas a cagarem na retrete todos os dias. E a Índia tem 1,3 em que 2/3 nem sequer têm a casa de banho. Eu não ponho os pés no Rio Ganges e não ponho os pés na Índia sem 30 vacinas antes. A Índia é um país altamente poluidor. E é uma potência nuclear. Ninguém refila com isso. É tanta pobreza, vendam 2 bombas. Paquistão à volta, Marrakech. Este problema de Marrakech agora também está tão engraçado, mas é um podcast para curtir. Curtir. Vos ouvir o equivalente ao primeiro-ministro indiano, nem sei se é assim que eles se chamam. Nem me perguntem a mim para pronunciar o nome do homem, mesmo. Mas vamos ouvir a posição da Índia em 2009 que se mantém.
E apesar da China ter assinado o Tratado de Paris, o Acordo de Paris, a farsa parisiense, eles também só se juntaram, mas comprometeram-se a começar a cumpri-lo em 2021. E a construção de, digamos, centrais nucleares e energéticas tem sido desmesurada, porque eles sabem que precisam de energia para evoluir, e são os seus donos do mundo. Não podem fazer como a França e a Alemanha, que toca a fechar centrais nucleares, toca a dar cabo da sua produtividade energética, que significa progresso, evolução, economia e etc. A Europa quer continuar a viver à luz da vela. A China está-se cagando para isso, porque em 2021, quando saírem as tais projeções das subidas do oceano oficiais, de qual todos estes países andam-se a basear nestes estudos climatéricos, quando os nossos próprios meteorologistas, e eu sei que há uma diferença, mas não conseguem perceber o tempo que vai fazer amanhã. Sim, eu estou... Desde 1922 que eu não escrevi esta merda. Ok, tudo bem, a culpa é minha. A culpa é tua, a culpa é do indivíduo da Europa. Portugal, tão pequenino, com quê? 10 a 12 milhões de portugueses, salvo seja, os portugueses devem ser que 7 milhões, eu nem sei, a gente está em vias de extinção. A gente é que devia ter proteção ambiental, caramba. Mas enfim, isto é a posição da Índia, com 1,3 bilhões de pessoas, em que 2/3 cagam na rua e mandam tudo para o chão. Isto é a posição da Índia até aos dias de hoje. Onde é que está o outrage aos ambientalistas da merda? Porque por mais que eu reciclo, eu quero é deixar de ver o plástico, a Coca-Cola a embalar-se o produto no plástico. Manda ao vidro. Manda vidro, meu. India's position is, I'd like to make it clear and categorical, India's position is that we are simply not in a position to take on legally binding emission reduction targets. Developing countries like India don't want to be forced to slow growth in the name of reducing emissions. E a seguir há de vir a África. E a China é responsável por 95% do plástico que anda nos oceanos. E a Índia é responsável por 100% não quer pôr lá os pés. E a África também polui para caralho. Mas como é que é? Mas espera aí. 2009, a gente não categoricamente se junta à népia. Nada. Nós somos do Ganesh. Nós não queremos a vossa obra do Satanás Algor. Pronto, agora vamos neste contexto que se lixe. Então, a Índia saiu fora. Ninguém diz nada porque... Nukes. Pouco barulho. Isso é que todo o país que quer exercer algum tipo de soberania precisa deste instrumento nuclear. Por isso é que dentro deste jogo geopolítico do Irão, de Israel as ter tantas ilegalmente, sem assinar nenhum acordo de monitorização, tudo e mais alguma coisa, na boa. A Índia, bora ao restaurante indiano. Não, pá, eles não são ecologistas. Soy boy, eu nunca te ouvi dizer essa merda. Eu simplesmente não vou a um restaurante indiano porque eu sou português. Não há nada melhor que a gastronomia portuguesa. Para que é que eu vou a um restaurante comer pão sem miolo, servido por um homem mais magro do que eu? Não. Calar com a tua cultura, eu fico cá com a minha. Quem quiser ir porque é exótico porreiro, mas queres levar o totofu assim tão a sério, boicota a Índia, boicota a Israel, boicota a China. Não, soy boys, não. Vocês não têm coragem de admitir sequer estas merdas. Mas pronto, e depois? Estamos a destruir o nosso planeta. Estamos. Estamos a destruir o nosso planeta da mesma maneira que o planeta também tem capacidade de destruir certas regiões. Não interessa. Mas as variantes. O Sol é uma variante. Há aqui um pormenor que, apesar do nosso mau comportamento, que não justifica o aleatório do qual nós vivemos nesta corda bamba chamada o universo, também temos que levar em consideração, se calhar, preocupações um bocado mais graves. Eu agora vou-vos passar um clipe com 2 semanas. Tem 2 semanas. Isto aconteceu, obviamente que eu até acho que por causa desta agenda do Satan, do Al Gore, estas coisas até deixaram de passar na televisão, porque continuam a acontecer. Algo que pode estabilizar o equilíbrio do planeta a nível global
de uma forma tão catastrófica como foi a extinção dos dinossauros. Porque eu ainda hei de ver nos livros de história do futuro, da maneira como as coisas andam a correr, a extinção dos dinossauros foi catalisada porque não andavam a separar o seu plástico. Não tinham os 3 caixotes com as 3 cores diferentes, que por acaso até são de plástico. Já viram que até os cães têm mais direito a um saco de plástico para apanhares a merda do chão deles do que tu num supermercado fazes as compras para dar de comer à tua família e para o teu futuro? Não! Calma. Depois acontecem estas coisas assim. E eu gostava de saber o que é que o Al Gore, Satan, tinha a dizer em relação a estas merdas, porque se calhar ele tem mais dinheiro acumulado à conta da ignorância das pessoas que continuam a perpetuar este problema, estes soy boys que passam os chequinhos. Al Gore, há 2 semanas aconteceu isto e daqui a 2 se calhar acontece outra vez. O que é que a gente... quanto plástico é que eu posso reciclar para evitar uma catástrofe mundial deste nível? And talk about a close encounter. An asteroid barely missed Earth this week. The space rock is named Asteroid 2019 OK. It whizzed past the Earth on Thursday at 54,000 miles per hour. It's several hundred feet across, and it came within 45,000 miles of Earth. That's actually less than a fifth of the distance to the moon. Scientists call the path uncomfortably close. Astronomers had not been tracking 2019 OK, which made the flyby all the more surprising. Ora, passou a 1/5 da distância da Lua. Ora, se a gente só lá conseguiu ir umas vezes, segundo dizem, e não conseguimos ir lá outra vez, parece-me awfully close. Porque tudo o que vem, tudo o que escapa ao campo gravitacional do Sol, e os nossos telescópios ficam um bocado ofuscados na detecção de matéria, porque, enfim, nós sabemos tão pouco em relação ao espaço, mas andamos aqui a fazer business. Man, olha, o clima está a mudar, tá? E então, o que é que a gente pode fazer isso? Impostos. Mais impostos. Nada mostra melhor a hipocrisia. Nada mostra melhor. Onde é que estão as campanhas dos ambientalistas a dizer greve dos motoristas de matérias perigosas? Bombas secas. As bombas não têm uma gota. Ótimo, porreiro. Não era isso que eles deviam estar a festejar. Não, porque eles precisam se deslocar até ao sítio para expurgarem a sua parvoíce de forma vocal para toda a gente que os rodeia, porque tornaram-se uns ícones do Satan a dizer merda destas. Onde é que está os ecologistas e os ambientalistas agora? Sabem onde é que eles estão? Estão na fila para testar o carro. Hipócritas. Querem salvar o ambiente, meu? Cozam-se, tipo, sem gás, cozam-se e façam um escudo humano por cada cometa que possa vir aqui a bater no nosso planeta. Vá lá, e já agora, vão lá ao fundo do mar, tapem as crateras dos supervulcões subaquáticos, ninguém sabe onde é que eles estão, quantos são, o que podem fazer um dia. Tapem Yellowstone com o peso da vossa estupidez, divirtam-se. E recicla o plástico. Não peças à China para deixar de o fazer. Não peças à Índia para o cumprir. 1,3 bilhões com 1,7 bilhões. Estamos a falar de 3 bilhões de pessoas. Mas não, nós, em Portugal, os nossos... E na Europa, somos uma fração de merda e andamos aqui. Vamos acabar com isto tudo. Vamos fechar esta merda toda. Nós estamos a dar um tiro no pé tão grande que até no Congo tentam fechar fronteiras para não passar doenças. O que é que a gente qualquer dia nem eletricidade no hospital tem para ver se a pessoa tem ébola ou não. Hail Satan. E agora, pronto. Passar para o segmento final. A tentativa é ser um podcast de gosto, mais curto, algo completamente... Vou passar um clipe completamente fora do normal. Aqui sou eu que vou pôr o meu chapéu de alumínio. Vou-vos passar assim um segmento assim um bocado mais... Eu nem sei bem como é que eu hei de conseguir explicar. Eu ando aqui há dias a tentar como é que eu vou articular isto quando estiver a gravar, porque eu acho que é a informação que devia ser passada, porque é muito útil. Porque é sempre algo que eu achei desde que tenho crescido, antes mesmo até a ter as minhas opiniões políticas, ou insanas, ou satânicas, ou seja lá o que for que queiram chamar. Música. Eu já gravei um podcast sobre a música e fiz questão de lhe chamar parte 1, porque eu sabia que havia de haver uma parte 2. E não é esta a parte 2. A parte 2, o que é que seja feita com um músico humilde ou alguém, não posso ser sempre só eu a levar o atestado de insanidade e, por favor, fica aqui o rap lançado. Eu acho que música... Amandem vocês a primeira pedra para quem tem um telhado de vidro, porque eu estou aqui com o meu telhado partido e com catapultas prontas. Quem é que não
adora música. Seja ela qual for, mal educada, bem educada, gostos. Pessoas chateiam-se porque tu gostas disto, o outro gosta do outro. Todos nós temos uma banda sonora das nossas vidas. Todos nós temos aquela musiquinha daquela queca especial. Todos nós temos aquela musiquinha daquela viagem especial. Todos nós temos. Música é muito equivalente a algo que é uma viagem no tempo, porque quando tu voltas a ouvir aquela música, o teu cérebro traz aquele cenário de volta. Isto sempre foi muito intrigante para mim. Outra coisa que eu também sempre disse na minha vida, pronto, segui o interesse, é o meu futebol, pá. Tive aulas de música numa sociedade musical, em que basicamente aprendias a teoria e os instrumentos, mas tinhas de dar em troca em paradas e fanfarras e etc. Tropa foi a mesma coisa. Tropa foi interrompida até quando já estava a estudar numa escola de jazz, em que o meu próprio professor era a pessoa mais humilde da escola, em termos musicais, porque os alunos começavam logo a entrar num elitismo parvo de só Miles Davis é que é música e jazz e pronto. E eu... música é bem mais do que isso. Música, para mim, é algo que... Uma das coisas que eu até sempre fiz a minha comparação em relação a estar a gravar este podcast, por mais estúpido que pareça, eu não sinto grande dificuldade, mas aparentemente já pessoas partilharam comigo que não conseguem manter este ritmo. Eu não tenho script, eu estou para aqui a falar como se estivesse a vomitar umas escalas, tipo, este podcast tem lá. E agora, pentatónicas, escalas de blues e escalas naturais, vou adaptar tudo aos graus que forem precisos para esta música sair bem. Há muita coisa que eu, eduquei, se me permitem, o meu cérebro a comportar-se como tal. A articulação do meu discurso e a forma como armazena informação na minha cabeça. Aí já vêm os computadores. Às vezes gosto de pensar... tive dificuldade em encontrar a pasta do Aleister Crowley, mas tento compartimentalizar a informação consoante é precisa, como se tu a tivesses guardada num computador. E depois a forma como ela sai através da minha boca, para mim é um jam. É um jam, é musical. Pronto, é como se o dicionário que tu tens na tua cabeça, não o gigantesco, que nos dera a nós ter isto enfiado dentro da nossa cabeça, mas acaba por ser uma sinfonia semântica de improviso. Que é algo que a música me ensinou, que também traz um bocado de... Não sei, traz algo que te dá o... Eu nunca... Pessoas que estudaram música um bocado mais sabem que não conseguem olhar para uma televisão e ver uma banda qualquer, porque hoje em dia já ninguém toca, está tudo agarrado em instrumentos e pronto, mas e dizeres, eles são muito bons, mas se eu me esforçasse eu conseguia fazer aquilo. Eu quando estudei música parecia ser mesmo muito difícil. Não é este protagonismo, o decote, o beat, que eu também gosto dessa componente. Estou sempre a tentar evoluir. Música eletrónica é um novo instrumento, etc. Mas eu quando fui estudar música realmente era uma coisa que parecia difícil, havia as bandas de heavy metal, aqueles solos, a gente olhava para aquilo e eu não sei como é que é possível um ser humano conseguir sacar daquela harmonia, daquela velocidade, mas música está lá. Eu depois cheguei a uma conclusão mais filósofa, o instrumento sabe tudo. A única limitação do instrumento é o que tu consegues tirar dele. E visto que um instrumento é uma obra de engenharia humana secular, milenar, é algo que está tão intrínseco dentro de nós, desde o dia do Homem das Cavernas, que ouviu um passarinho a cantar, que parece que faz parte da nossa necessidade. Então vamos ouvir o quê? Vamos ouvir um clipe da doutora Klaus. Ora, deixa-me lá então sacar disto como deve ser. Eu sou fã desta mulher, de repente. Doutora Nina Kraus, que já vinha, digamos, dos pais do tempo do Kennedy. Eu depois deixo um link de uma conferência mais completa. Mas vamos ouvir algo que eu acho extremamente interessante. E pronto, se não é o vosso campo, desliguem já. Isto já acabou, pronto. Porque esta é a parte de seca que eu acho super intrigante. Eu já mostrei isto na vida real a duas pessoas que ficaram de queixo aberto. Porque
são músicos. Eu nem sequer me considero um músico. Eu trabalho em logística, caramba. Portugal não é bom para músicos, mas está aí o novo filme do Tony. Filme do Tony. Hein? Cuidado. Uau. Como um asno chega à grandeza através da ignorância cultural de quem o rodeia. Era a premissa que eu punha no filme. Mas tudo bem. Música. Notas, harmonias, coisas estranhas como conspirações de que a Igreja Católica até baixou 0.2 na frequência para não ser tão eficaz. Os cantos gregorianos que permitiram a investigação de microfones que captam frequências que fazem com que a tua cabeça sirva de coluna. Coisas. Eu gosto de música em várias vertentes. Porque há um poder. Agora apareceu a Wicca, do Radio Satan. Há aqui um poder, que é aquela coisa quando vocês estão a ouvir uma música que realmente gostam, sobe aquele arrepio na espinha. Ou mais ainda, há uma parte daquela música que a gente adora, mas não podes saltar para aquela parte e ouvi-la. Não, tu tens que ouvir desde o princípio para te apresentar o contexto, para dar o clímax daquela parte que tu pessoalmente gostas tanto de ouvir. Há tantas coisas que são tão pessoais e íntimas no mundo da música e que afetam o nosso cérebro. Aí é que está. Finalmente encontrei uma mulher que anda a investigar isto há anos, que já vem do pai, que diz exatamente aquilo que eu sempre achei. Agora, a maior piada é que ela fez algo completamente quase que derivado num filme de terror. Pegou num eletroencefalograma, ligou a pessoas e depois passava sons. Quanto mais simples, mais nítidos o parecem, e quanto mais complexos, pior saem. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Ela passa um som e utiliza software de música. Isto agora é aquela conversa boring. Mas pronto, um software de música lê um WAV. Um WAV é um padrão, porque o som não passa de uma onda a quebrar as moléculas do oxigênio, daí o espaço, todos os filmes de ficção que se ouve como uma nave a explodir é idiótico. O som dentro do nosso aparelho auditivo funciona com a vibração que acontece dentro dos nossos tímpanos consoante a agitação das moléculas do ar. Isso é que aspirar um balão de hélio, a tua voz fica diferente, não faz nada às tuas cordas vocais. Simplesmente o ar é menos denso quando o som sai da tua boca, o que faz com que o pitch, o tom, seja mais alto e seja um party gag, mas não façam muito isso, senão os vossos alvéolos pulmonares vão com os cornos num instante. Isto não é como aos filmes. Mas música bate na nossa cabeça. E o que esta mulher fez foi ligar eletroencefalogramas à cabeça de várias pessoas, e depois o modo do estudo dela é diferente do que só a pura investigação musical. Passar um som que é um wave, que é sei lá, é como se fosse uma onda de um sismógrafo mais compacta. É assim que a música é. A representação gráfica de um som é uma onda compacta. Como este podcast. Eu, quando editar este podcast, é um monte de waves. Se houver silêncios pelo meio, eu simplesmente vejo que há ali um silêncio e corto ali, porque é uma linha. Porque enquanto tudo estiver tremido, eu estou para aqui a dizer merda. Por isso, deixa estar, porque eu nem me consigo ouvir a mim próprio. Mas tudo bem. Nós temos isso. E depois temos uma análise do género. A experiência que ela fez foi... Portanto, liga as pessoas a isso, passa um som em WAV, o eletroencefalograma transcreve-te o som que tu ouviste dentro da tua cabeça, transforma, ela converte esse fecheiro num WAV, volta a passar no software, pum, é o som. What? Agora, o estudo que ela está a tentar fazer, quem lhe passa ao cheque para ela continuar a fazer isto, claro que as conclusões são muito maiores do que isto. Ela anda a investigar jovens que andam a jogar o futebol americano e cada vez que levam porradas nos cornos, o som que depois sai da cabeça deles é absolutamente confuso. Ou seja, ela anda a estudar a plasticidade mental e a correlação que tem com a música, porque se a música também mostra o quanto as conclusões que tu andas a enfiar na tua cabeça deturpam a tua forma de pensar, e agora era tão fácil fazer uma analogia com estes jogadores que eu vejo de futebol a falar e treinadores que foram ex-jogadores, que são uns asnos no seu discurso, estão sempre a dizer a mesma merda. Eu não percebo como é que as pessoas conseguem continuar a dar trela àqueles asnos e o tempo de antena, enfim. Mas assim já dá para perceber, porque esta gente anda a bater muito com a cabeça na bola, e isso faz moça. Isso faz moça.
Eu acho que a melhor maneira de explicar isto é que, basicamente, ela passa sons, grava o registro do som quando é interpretado na cabeça da pessoa e quando consegue transformar aquela reação do teu cérebro num fecheiro, acaba por ser o som. O problema começa a aumentar à medida da complexidade do som dentro da tua cabeça. Isto é muito espetacular para mim. Peço desculpa, é um podcast de agosto. Mas vamos lá ouvir então um clipe muito sucinto de basicamente a experiência, a própria reação que provoca nas pessoas e depois logo se vê se eu vos dou um bocado mais seco ou não. Mas vamos lá ouvir esta obra científica, na minha opinião, muito importante, mais importante que os pássaros que não existem. Okay, so how do we measure sound processing in the brain with this very, very fast precision? Just with a couple of scalp electrodes. So we play a sound, and here is the sound wave, and here's the brain wave. And what do you notice right away? They're similar, right? The sound wave and the brain wave actually kind of... Isto é ela a mostrar tipo, como é que sai no eletroencefalograma o som que foi ouvido pela pessoa. E reparem que a nossa cabeça é à prova de som, por assim dizer. Nós pensamos, o que nós pensamos não se ouve externamente. Nós ouvimos, mas mesmo o que nós ouvimos é como uma interpretação do nosso cérebro do que nós estamos a ver. Nós só vemos o que sabemos ver. Isso é que nos falha muitos pormenores. A nossa própria visão às vezes não é tão fiável e os nossos próprios ouvidos têm que passar pelo processamento do cérebro. O nosso cérebro está de molho. Está completamente silencioso e calado. Mas quando se saca as sinapses, porque isto basicamente são os impulsos elétricos, que o nosso cérebro ativa quando é passado um som e é convertido num formato WAV, que é o termo de como o software tipo lê um som, e sempre foi assim. Música sempre foi, desde aquela vela cravada, que foi o primeiro registro sonoro, sempre foram ondas, relevos. Por mais estranho que pareça, são relevos interpretados por algo que transmita aqueles relevos de uma forma sonora e, uau, é quase como magia, transforma-se na música. Desculpem a seca. resemble each other, which is very uncommon in biological systems. I mean, usually you're looking at some response that is a very abstract representation of what it is that you're delivering to the system. And when we saw this, we saw that, we figured, this is electricity, we can play electricity back through a speaker and it ought to sound like the sound wave, and it kind of does. So here is sound wave, brainwave. Nós acabamos de ouvir Soundwave, Brainwave. Um som básico, mais básico que uma campainha. Parecia quase idêntico. Mas pensem bem, um é um software a passar um fecheiro de som com aquele som, o outro é um brainwave convertido num fecheiro de som a passar o som. Isto para mim é... A scale and the brain's response to the scale. Little Mozart, and then the brain will. And my favorite. So if you think this is fun, and I think you kind of do, if you go to our website, we have the brain sings and speaks. Bom, o que é que nós ouvimos aqui? Há muito ruído, porque ela foca-se em estagiários de futebol americano, estão sempre a levar nos cornos. É por causa disto que lhe passam o cheque. Eu depois vou deixar um link de uma palestra que ela tem de 20 minutos e ela parece... Eu, quando saio de casa de manhã sem os óculos, man, a mulher nem consegue abrir os olhos em palco e quem já pisou um palco sabe que aquele holofote não perdoa. Não perdoa. Mas ela é a cientista hippie doida dos cornos que trouxe para aqui uma tese que eu adoro. E eu adoro porque ela anda
Quem lhe passa o cheque anda a estudar. O quão burro tu ficas se andares sempre a bater com a cabeça. E a conclusão óbvia dela é que, mesmo em última instância, que eu depois tenho aqui o final dessa palestra, que eu deixo o link tanto no site como quando tweetar este podcast, o que eu acho que é super interessante é que não só tu aumentas a plasticidade cerebral de uma criança se tu a introduzires à música, porque ela faz mesmo a analogia com a educação física. Se a educação física é boa para o teu desenvolvimento, sabes que mais comprar um instrumento ao teu filho também é ótimo para o desenvolvimento cerebral dele, porque este mundo não perdoa. Este mundo anda cada vez mais complexo. E tu podes optar por ser um Ronaldo a marcar uns golos e perpetuar a destruição económica da nossa humanidade enquanto a gente aplaude o circo e o império vai abaixo. Ou podes, sei lá, talvez incentivar meia dúzia de pensadores que possam fazer a diferença. Nunca se sabe. E a chave também passa aqui. Agora, a parte engraçada é que, porque os clipes que a gente ouviu depois são realmente de muitas pessoas que, à medida que a complexidade musical começa a aumentar, o ruído de fundo começa a aumentar. Isto são as pessoas com que a gente interage todos os dias. Isto são os ambientalistas que estão ali na bomba de gasolina e nem percebem o ato hipócrita, em vez de irem buscar uma bicicleta e meterem a boca meterem-se, enfim, de serem congruentes com as palavras que oferem. Não, eles precisam do seu carrinho. E nem que a nossa central elétrica andasse a gasolina, eu preciso de carga no meu telemóvel, porque ai desta geração que ficasse sem bateria 2 semanas. Os suicídios haviam de ser... Uau! Porquê? Porque se meia dúzia tivessem uma viola acústica, mesmo às escuras, a gente reunia-se num grupo, cantávamos e tocávamos e curtíamos e passávamos mais um dia a sobreviver. Mas não, eu nem estou a falar em ser proativo a reconstruir a sociedade. É só para simplesmente manteres a tua sanidade. Porque este é o ponto que a gente chegou. Esta sociedade da gratificação instantânea, do Hail Satan, do separa a garrafa e deixa a Índia andar, continua a comprar na China, mas recicla. Enfim, nós vivemos numa sociedade que anda a levar muita pontapé na cabeça, não? E então andamos um bocado distorcidos. Eu acho isto espetacular. Eu vou só passar aqui uma conclusão final no vídeo que eu depois posto. Não é bem a final, porque a mulher até deu-se ao trabalho de gravar todos os sound waves que as pessoas ouvem das notas, inserir num sound bank de um sintetizador tecla a tecla, tom a tom, ainda põe um músico a tocar o que é chamado sintetizador com os sons na nossa cabeça, que é algo espetacular. A palestra dela é composta por ela a falar, uma banda por trás e um ecrã a mostrar os slideshows dela. Olha que palestra espetacular. Estou a ver um concerto, estou a ver uma cena científica. Brutal. Deixa lá ver que o YouTube às vezes faz-me esta armadilha se isto arranca já. So there are very important parallels between music and physical fitness. And the idea is that this should be for every child. Think about how physical education is handled in schools. It really is just the kids who are good at sports, the kids who make varsity, who get the good coaching. But every child should be strong and flexible. This strikes a family history chord. I'm reminded of my Uncle Hans, who published work decades ago showing that children in America were less strong and flexible than their counterparts in other countries. And at that time, he was working together with the Presidential Council of Physical Fitness at that time under President Kennedy. And he was really, the idea was to develop standards of fitness for every child, and many of these ideas perished with the president. But there are parallels as we think about music education as well, because not every child is going to become a musician, and yet every child should develop musical knowledge. So I guess I would
say to you, as a scientist, speaking as a scientist, the information tells us that it is important that we put our resources into music education for every child so that they can develop strong and healthy brains. E pronto, já vou pôr isto na pausa. E parece a coisa mais simples do mundo. E ela nem só sequer tem isto aqui, não é? Quer dizer, isto é uma tecnologia que quase dá para ler pensamentos, porque se tu consegues tirar um impulso dentro da minha cabeça em relação ao que eu estou a pensar, o que é que impede que seja música e não seja discurso? O potencial disto é enorme. Sou fã. Doutora Nina Kraus, meu Deus, eu vou ter que dissecar o trabalho desta mulher todo. Eu acho isto extremamente incrível e acho isto extremamente válido. Válido. Porque, exato, corpo são, mente sã. Não trabalhes só no teu corpo. A mente. E olha, quando trabalhas muito com o teu corpo, tipo, tenta não bater muito com a cabeça. Mano. Parece aquela piada do Seinfeld. O ser humano é mesmo estúpido. Andamos a fazer boas atividades que nos partem a cabeça. A gente não decidiu deixar de as fazer. Não inventámos o capacete para continuarmos a bater com as nossas cabeças nas nossas atividades. É uma piada, mas tem uma certa razão. Porque é aqui que está tudo gerido. Precisas de um corpo são para poderes deslocar e fazeres a tua vida. E precisas de uma mente sã para não ver certas merdas que a gente às vezes vê no Twitter, que é absurdo, ou à nossa volta, ou em todo lado. Basicamente o que esta mulher está a dizer é o que eu digo sempre a toda a gente. Tens um filho, tens uma criança, compra-lhe uma viola. Tipo, não a ponhas em aulas de música, não. Compra-lhe um instrumento. Qualquer coisa. Fuck it. Não estou a dizer aquelas flautas estúpidas aos ferrinhos. Não. Algo um pouco mais complexo. Não é por nada. Mas eu sempre achei que traz algo que nem dá para explicar muito bem por palavras ao indivíduo. E uma das coisas que eu sempre achei piada, até nestes meios, desde que eu gravo os podcasts, é que sempre me cruzei com pessoas com opiniões políticas fortes, opiniões individuais fortíssimas, e por alguma razão, música. Têm como hobby tocar. É algo tão terapêutico. É algo que evita tanta confusão. É algo que dá para até, sei lá, chegar a casa depois de um dia de trabalho, pegar na viola, pum, mandar uns acordes para cima, fazer uns jams, pôr uma música no tubo a bombar, tocar por cima daquela... Qualquer coisa. É tão... Eu não sei. Eu vejo uma importância nisto, se calhar um bocadinho acima, talvez baseado um pouco na minha paranoia, mas nem é uma questão de paranoia, é uma questão de... Pá, faz sentido, parece-me lógico. Faz mais sentido que o bacana dos 120 milhões de pássaros artificiais, não é? Quer dizer, há qualquer coisa na música, mesmo para toda a gente que nos esteja a ouvir e nunca teve algum tipo de educação musical. Toda a gente gosta de música. É isso que é bom na arte. Não precisas ser o artista. Qualquer pessoa aprecia a tua arte se ela for compatível com a pessoa que a está a ver. Isto é uma linguagem, isto é uma forma de falar, isto é algo que vai além da nossa compreensão racional, e eu acho muita piada a ver este tipo de investigação, pá, e pronto, olha, está aqui. É o podcast de agosto, já ouvimos a nossa cabeça a dar sons, já ouvimos cometas que nos iam matando no outro dia e nem sequer ninguém ouviu falar de nada. Já sabemos que a Índia não faz nada. Já sabemos que vêm estátuas de Satanás. E já sabemos que o Jeffrey Epstein anda a levar uns pontapés na cela, que é bem feito. Por isso, está aqui o meu podcast de agosto. Vou deixar o link do YouTube. Eu acho isto muito interessante e é muito mais profundo. Eu simplesmente, é um assunto tão grande que eu nem sequer consigo ter a capacidade ainda de articular e aprofundar a minha opinião de uma forma compreensível. Peço desculpa, é porque eu ando a digerir isto há uns dias. Pronto, olha, a mim bateu-me, a mim fez pop na minha cabeça. E pronto, olha, está aqui um podcast mais relax, mais de agosto, para só ouvir enquanto se espera a ir para a bomba da gasolina. Não Soy Boys, obviamente, porque isto é um mal que toda a gente vai ter que passar, apesar de parece que as coisas não vão ser tão más. Mas o alarmismo que os mídia mandam
é difícil de combater por esta sociedade que anda muito a bater com a cabeça e tem pouca plasticidade cerebral. Fica aqui o meu podcast. Eu não sou ninguém, ignorem tudo o que eu disse. Quero lá saber, faço isto com prazer, para quem quiser ouvir. Um belo mês de agosto e ver se ainda gravo mais, porque até tenho aí convidados para falar daqueles tópicos que, tipo, sei lá, é que até mulheres tocam boa música, sabem? Pronto, a gente depois aprofunda sobre isso. Tudo bom, abraços para uma pessoa muito especial que eu conheci este podcast, não vou dizer quem é, mas tu sabes quem é. E tudo bom para todos, um belo mês de agosto, com o depósito atestado, boa comida, boa companhia e tudo bom, boas mulheres, bom tudo para vocês. Tudo bom, pessoal.